Fala galera, beleza? Liga Europa, UEFA Europa League, 16 avos de final, aquela fase anterior às oitavas de final. Liga Europa tem essa peculiaridade na comparação com a Champions League. Há uma fase a mais de mata-mata, por isso que temos os 16 avos de final na Liga Europa. Jogos de ida aconteceram nessa semana, na quinta-feira, vamos dar uma geral nos resultados. Antes, não se esqueçam, façam a inscrição no canal, ativem as notificações, curtam os vídeos, deixem seus comentários e a gente vai bater um papo. Vamos lá então, com calma, jogo a jogo, com algumas curiosidades também que eu trago da Opta Esportes e aí a situação de cada equipe. É curioso que nessa fase da Liga Europa, na Liga Europa de maneira geral, a gente tem confrontos de times fortes do leste europeu ou da Europa Central, que são líderes em seus campeonatos, contra times das 5 grandes ligas que não têm uma temporada tão boa. Então, começando por Sporting e Istambul Başakşehir. O Sporting em casa, em Lisboa, fez 3-1 na equipe turca. Sporting de campanha ruim no campeonato português, Istambul Başakşehir lutando pelo título turco mais uma vez. O Istambul Başakşehir é um clube que nos últimos anos recebeu um apoio muito forte, injeção financeira do governo, conseguiu fazer boas contratações e vem lutando pelo título turco. Na temporada passada bateu na trave, nesta perdeu um pouco de força nessas últimas rodadas, mas permanece no bolo que luta pelo título. 3-1 para o Sporting, boa chance de classificação para a equipe portuguesa. Getafe e Ajax, esse foi um dos confrontos mais legais da Liga Europa até agora. 2-0 para o Getafe, do técnico José Bordalás. 2 gols brasileiros, do Daverson e do Kennedy. Kennedy é aquele jogador do Chelsea, emprestado pelo Chelsea, muito habilidoso com a perna esquerda, passagem pelo Newcastle também, revelado pelo Fluminense. É bom jogador. O Kennedy, quando ele estava no Newcastle, já tinha jogado bem também. É mais reserva hoje em dia no Getafe. Entrou no final do jogo, fez o segundo gol e antes o Daverson, que foi titular, marcou 1-0. Teve aquele rompante de loucura dele na comemoração, que jogaram o isqueiro, tá errado, isso é óbvio, não tem nem o que discutir, que acho que pega na perna dele e aí ele sai rolando, faz um escândalo todo lá. Mas funciona bem no esquema do José Bordalás. Centroavante, que segura, que protege, que consegue realmente ficar com a bola, fazer bem essa função de pivô. O Daverson se encaixa na ideia de jogo do José Bordalás. Grande vitória do Getafe, que é o terceiro colocado no Campeonato Espanhol, contra o Ajax, que lidera a Eredivisie. Resultado realmente muito bom do Getafe, leva uma boa vantagem para a Holanda. Copenhague 1, Celtic também 1. 2 times que brigam pelos seus títulos nacionais. Copenhague na Dinamarca, o Celtic na Escócia. Celtic que nas últimas rodadas do Campeonato Escocês conseguiu abrir vantagem em relação ao Celtic, que vem com uma sequência de vitórias boa. Inclusive no final da semana passada eu assisti Aberdeen 1, Celtic 2, vou colocar o vídeo aqui para vocês acompanharem também. Sobre o Getafe, teve análise do Corujão também, vou colocar o link aqui também, vocês podem passear por esses 2 vídeos também. Empate então, Copenhague 1, Celtic 1, Celtic fica com, já era o favorito no confronto, leva a vantagem de poder se classificar com qualquer vitória simples em casa. Empate em 1-1, leva o jogo para prorrogação, pênalti, empate com mais 2-2, 3-3, por aí vai, Copenhague avança. Cluj e Sevilha, a equipe da Romênia que é líder do campeonato romeno, deve ser campeã nessa temporada, um clube que sempre foi de porte médio na Romênia e que nos últimos anos, graças a alguns investimentos, passou a ser campeão romeno com uma frequência que não existia antes e a frequentar também as competições continentais da Europa. Ficou no empate em 1-1 com o Sevilha, que briga por vaga em competição europeia, briga por vaga em Champions League ainda pelo Campeonato Espanhol. O Sevilha de uma história gigantesca na Liga Europa, tem tudo para se classificar também jogando na Espanha. Bruges e Manchester United, estou com a camisa do Bruges, uma das cidades mais bonitas que eu já visitei no mundo, espetacular. Empate em 1-1 com o Manchester United. United que na Premier League oscila, vem de uma grande vitória sobre o Chelsea, jogo polêmico, com a questão do VAR também prejudicando o Chelsea, mas o United, sob o comando do Ole Gunnar Solskjaer, ainda oscila bastante, tem uma boa chance de título na Liga Europa, levando a competição a sério. O Ole Gunnar Solskjaer mandou a campo uma equipe mista, porque você tem o Romero que vem jogando na Liga Europa, aí mas mandou a campo o Maguire,
mandou a campo o Marcial, o Matite, mas o Andreas Pereira esteve em campo, o Lingard esteve em campo também. Então, uma equipe mista na escalação do Ole Gunnar Solskjaer volta para a Inglaterra com um empate em 1-1. O outro time grande que tem boas chances de classificação jogando em casa na Inglaterra é o favorito. Ludogorets 0, Internazionale 2. O Ludogorets é o líder do campeonato búlgaro, invicto, mas na Liga Europa sofreu a sua terceira derrota. Tinha perdido 2 partidas também na fase de grupos. Estava no grupo do Espanhol, CSKA Moscou e Ferencváros da Hungria. O Ludogorets da Bulgária se classificou na segunda posição. Uma equipe que tem brasileiros naturalizados búlgaros que jogam pela seleção. Marcelinho e Wanderson são 2 desses jogadores. São os 2 jogadores, na verdade. A Inter com uma equipe forte em campo também. Lukaku, Lautaro Martinez. Primeiro gol do Christian Eriksen com a camisa da Internacional e 2-0. Vai se classificar com certeza. A Eintracht Frankfurt 4, Red Bull Salzburg 1. Para mim, um dos resultados mais surpreendentes da competição, mas o Salzburg voltou mal depois da pausa de inverno na Áustria. Tinha perdido já no final de semana para o Lask Linz por 3-2, perdeu a liderança do campeonato austríaco também, a Bundesliga austríaca. Fiz um vídeo sobre esse jogo também. Aliás, a gente falou no Corujão sobre o Red Bull Salzburg. Vou colocar o link para vocês acompanharem também. E aí tem uma informação legal que a Opta Sports trouxe dessa partida, que teve um personagem específico que brilhou, o Daichi Kamada. Hat-trick do Daichi Kamada pelo Eintracht Frankfurt contra o Red Bull Salzburg. Ele se tornou apenas o segundo japonês a marcar um hat-trick em uma competição importante da UEFA. Isso depois do Takumi Minamino, que era jogador do Red Bull Salzburg, que se transferiu para o Liverpool nessa última janela de transferências. O Minamino fez 3 gols pelo Salzburg contra o Rosenborg da Noruega em novembro de 2018. Uma coincidência, um outro japonês marcando hat-trick justamente contra o Salzburg, ex-equipe do Minamino. Enfim, a Eintracht Frankfurt muito próximo da classificação, difícil imaginar o Salzburg revertendo esse resultado jogando na Áustria. A partida foi na Alemanha. Shakhtar Donetsk 2, Benfica 1. 2 clubes acostumados à Champions League, 2 clubes que jogam regularmente Champions League. O Shakhtar Donetsk perdeu a classificação para as oitavas de final da Champions naquela última partida, o 3-0 para a Atalanta. Tinha tudo para se classificar, mas tomou um 3-0 como mandante. O Alan Patrick fez um dos gols do Shakhtar, que como sempre teve muitos brasileiros na escalação, o Ismaili, o Tyson, o próprio Alan Patrick que eu citei, além do Júnior Moraes e do Marlos, que são jogadores naturalizados ucranianos que defendem a seleção da Ucrânia. Vitória por 2-1, confronto ainda aberto. O Benfica tem um time forte, no Campeonato Português briga pelo título nacional com o Porto, perdeu o clássico para o Porto recentemente, mas é o líder da competição, uma equipe que vai permanecer nessa briga pelo título em Portugal e tem boas chances de reverter esse resultado também na Liga Europa, apesar da força do Shakhtar Donetsk. Como eu disse, decepcionou naquela última rodada da Champions, mas é um time bastante forte. No Campeonato Português, o Benfica tem um ponto a mais que o Porto na classificação. Seguindo aqui na nossa análise da rodada da Liga Europa, jogos de ida dos 16 avos. Rangers 3, Braga 2. Rangers do técnico Steven Gerrard, que vai tendo finalmente uma temporada forte. Desde que o Rangers retornou à primeira divisão escocesa, isso na temporada 16-17, pela primeira vez ele briga com o Celtic pelo título, apesar da vantagem que o Celtic conseguiu de novo nessas últimas rodadas, depois da derrota para o próprio Rangers no segundo Old Firm do campeonato escocês. Mas sob o comando do Steven Gerrard, o Rangers vem recuperando a sua força nacionalmente e continentalmente também. Vitória importante por 3-2 para cima do Braga, vai decidir a classificação em Portugal. Wolverhampton 4, Espanhol 0, um dos grandes jogos dessa fase de 16 avos de final da Liga Europa. Diogo Jota foi o grande personagem da partida. E aí entra mais uma estatística curiosa levantada pela Opta Sports. Ele se tornou o primeiro jogador com 2 jogos consecutivos e com hat-tricks na Liga Europa desde o Huntelaar, Klaas-Jan Huntelaar, quando jogava pelo Schalke ainda em sequências contra a Vitória Pilsen e Twente em março de 2012. Há muito tempo um jogador não conseguia 2 hat-tricks consecutivos na Liga Europa. E mais uma informação legal sobre o Diogo Jota, ele participou de 13 gols do Wolverhampton
em competições continentais essa temporada na Liga Europa. Marcou 8 e deu 5 assistências, números realmente impressionantes do Diogo Jota. E o outro gol do jogo marcado pelo Rúben Neves, que marcou com a camisa do Wolverhampton 12 dos 15 gols que ele tem no total de fora da área. Goleada do Wolverhampton contra o Espanhol, que é o lanterna do Campeonato Espanhol, não foi com força máxima para a partida também. O técnico Abelardo precisa salvar o Espanhol no Campeonato Nacional, optou por priorizar a competição. O Wolverhampton olha com muito carinho para a Liga Europa, é um candidato a título, vale muito a pena ficar de olho nessa equipe do técnico Nuno Espírito Santo. Seguindo, Bayer Leverkusen 2, Porto 1, dois times que fazem bons campeonatos nacionais, o Porto na briga pelo título, Porto que teve mais uma vez o Moussa Marega como titular, e o Bayer Leverkusen, que não briga pelo título na Alemanha, mas está na disputa por uma vaga em Champions League, fez bons jogos já nessa temporada, depois da pausa de inverno venceu o Borussia Dortmund, por exemplo, é uma boa equipe o Bayer Leverkusen, comandado pelo Peter Bosz, técnico holandês, ex-Ajax também. Apoel 0, Basel 3, equipe do Chipre contra a equipe da Suíça, gol do Arthur Cabral. A gente analisou recentemente o Basel aqui no Assist aí Hoffman. O Arthur Cabral meteu o gol nesse jogo, vem jogando bem, é um dos destaques do Basel na temporada. Vale a pena ficar de olho nessa equipe. Não acho que vai lutar pelo título da Liga Europa, mas o Basel sempre revela muito bem seus jogadores, faz um trabalho de scout muito bom. O Arthur Cabral faz parte desse trabalho de scout do Basel. Seguindo aqui, vamos lá, acabando já os resultados da Liga Europa. AZ 1, Lask da Áustria 1. Citei o Lask agora há pouco, que venceu o Red Bull Salzburg na volta do campeonato austríaco. Lidera a competição, vai brigar pelo título com o Red Bull até o final. Ficou no empate com o AZ fora de casa. Pode se classificar também para as oitavas de final. Seria um resultado histórico para a equipe austríaca. Wolfsburg 2, Malmö 1. Alemanha contra a Suécia, confronto também bastante aberto ainda. Roma 1, Ghent 0. Roma, do meu companheiro Jean Oddi, abriu vantagem, mas uma vantagem pequena sobre o Ghent. Não dá para confiar 100% ainda. O Ghent pode se classificar jogando na Bélgica. A Roma do técnico Paulo Fonseca, que teve o Carles Pérez, contratação recente, feita junto ao Barcelona, um jogador jovem de 22 anos, só muito habilidoso, fez o gol da Roma nessa vitória por 1-0. E aí, para fechar, temos Olympiacos 0, Arsenal 1. Jogo que aconteceu na Grécia, vitória importante do Arsenal por 1-0. Lacazette, que fez o gol, mais uma informação legal da Opta Sports. Marcou nos últimos 2 jogos em todas as competições pelo Arsenal, depois de ter falhado em 9 consecutivos. Então ele estava 9 sem marcar, marcou nessas 2 últimas partidas. Importante para o Arsenal, importante para o Mikel Arteta. O Arsenal vem com uma sequência de bons jogos, venceu agora o Olympiacos fora de casa pela Liga Europa e no final de semana já tinha goleado também pelo campeonato inglês o Newcastle por 4-0, melhor partida sob o comando do Mikel Arteta. É um Arsenal que tem time para melhorar bastante, não é uma equipe que deveria estar tão distante da zona de classificação para a Champions League, por exemplo, mas há todo um processo em construção lá desde a chegada do Mikel Arteta. E só para fechar, uma informação ainda legal, uma estatística legal sobre o Arsenal, que eu tenho que achar na minha bagunça aqui também. O jogo, Olympiacos e Arsenal não é um confronto que não acontece tanto assim, né? Tá aqui, ó. Esse jogo entre Arsenal e Olympiacos que aconteceu foi o 9º confronto na história entre as duas equipes. Somente o Bayern jogou mais vezes contra o Arsenal em competições continentais. Então, Arsenal e Olympiacos é um jogo que o torcedor do Arsenal conhece bem. 5 vitórias para o Arsenal, 4 vitórias para o Olympiacos, mas o Arsenal construiu uma vantagem na ida, vai decidir o jogo no Emirates. Vamos ver se vai se classificar para a alegria de outro companheiro meu, João Castelo Branco. E é isso, galera, um giro grande sobre Liga Europa. Na semana que vem tem as partidas de volta, daí a gente faz um outro giro também analisando cada resultado e aí podemos até começar a falar melhor sobre candidatos a título. Eu sempre costumo dizer que a Liga Europa é uma competição em que começa sem qualquer favorito, porque depende muito dos times que vêm da Champions League para a gente saber realmente o potencial de cada equipe e o que pensa cada equipe em relação à competição. Valeu, galera, grande abraço, obrigado, até o próximo vídeo.